Que força Academia é de essa que o Letras, Brasil tem, que faz a regionalismos, gente ser modernismos e quem a gente é? invisibilidades. Eu, como um O bom vídeo se brasileiro, vou dar a inicia com um vídeo receita. institucional Anota aí. do governo brasileiro. Há pequenos Você vídeos pega o Brasil diferentes da que Luísa, da acompanham a Jurema, narração, mães que criam sendo os eles filhos com pessoas muita jogando luta. futebol, E junta mulheres de com o da diferentes Sabrina, etnias a juntas, primeira a um passar em sorveteiro medicina na oferecendo família. sorvete, Depois pega o imagens de Brasil do menor diferentes festivais desemprego da culturais história, brasileiros junta o e suas Brasil do roupas facinho típicas, com o país que imagens tá do dia a tirando o dia de estádio diferentes lotado por famílias em dia do ambientes mapa da diversos, fome. pessoas exercendo Uma profissões pitadinha de diferentes, colheita e como de tudo operários aquilo que trabalhando somos nas os melhores. fábricas, A com alegria, padeira a amassando nossa pão, gente pessoas que fazendo empreende, compras e, prospera, no geral, gente que saiu do vídeos que Bolsa ilustram Família todo porque tipo de agora tem realidade que renda, vivem os gente que não brasileiros. desiste com o No nosso canto esforço inferior colocou direito o do Brasil vídeo de está a novo entre as intérprete de 10 Libras, maiores uma economias mulher do de camisa planeta. preta que traduz tudo o que é falado. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. A roda de conversa acontece em uma sala que possui paredes brancas. Possui duas janelas de madeira do lado direito e do lado esquerdo, de tom azul escuro. Cadeiras foram dispostas na sala destinadas à plateia. No fundo da sala, encostado na parede, está um grande banner do terceiro Flip Paracatu, com seu tema e design em tons de amarelo, roxo, vermelho, branco e verde. No banner, à direita, há um quadro branco com as logomarcas dos patrocinadores do evento, e acima há uma televisão que transmite ao vivo a imagem dos intérpretes de Libras que traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De frente ao banner, há 3 poltronas brancas dispostas de frente para as cadeiras da plateia. À sua frente, há uma mesinha que carrega garrafas com água. Os palestrantes se assentam nas poltronas viradas para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Thelma Borges, uma mulher negra de cabelos curtos, crespos e cacheados de tom escuro. Ela traja vestido longo de tom laranja. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Daniela Prado, uma mulher branca de cabelos ondulados castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido longo de tom bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Onde atuou na graduação e no programa de pós-graduação em História, é pesquisadora do grupo de pesquisa Gênero e Violência pelo CNPq, foi presidente e é vice-presidente da Academia de Letras. A terceira e última pessoa sentada é Helen Ulloa Pimentel, uma mulher branca de cabelos lisos castanhos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traz um macacão branco e um cinto marrom na cintura. Usa óculos retangulares de aro marrom e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo de toda a apresentação, de tempos em tempos, é possível ver em alguns ângulos da câmera, que variam ao longo do vídeo, a plateia de frente ao palco, e ela está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta. Estes intercalam ao longo do vídeo. São eles que traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Também no canto inferior direito do vídeo, lê-se Terceiro Flip Paracatu. Membro do nosso corpo editorial da revista Entre Letras. E também faz parte do Instituto Histórico e Geográfico de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Bom, vou passar a palavra para elas que vão dar um show para vocês. Eu vou fazer esse papel aqui hoje de anfitriã, dando alguns pitacos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Thelma Borges, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Paracatu, uma cidade que eu amo muito, né? Fui professora aqui no início dos anos 2000 e nunca mais esqueci a acolhida que tive nesse lugar. E eu costumo dizer que, quando aposentar, eu talvez venha morar aqui. Eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, crespos, uso óculos, estou com um vestido laranja, ou alaranjado. Qualquer uma das duas serve, né? Pois é. Eu fui desafiada a falar um pouquinho do Afonso Arinos na frente de uma especialista, né, no Afonso Arinos. Mas vamos lá. Eu escrevi um texto porque tenho receio de me perder nas elucubrações em razão do tempo,
eu prefiro ler o meu texto, que eu intitulei Afonso Arinos e o gosto pela expressão local. O regionalismo, como muitos de vocês sabem, foi uma expressão literária brasileira e que vem de longa data, né? Ela emergiu dentro das tendências do romantismo, sob a defesa de um autor chamado Franklin Távora, e aclimatou-se também no período regionalista, e ganhou um novo fôlego no modernismo. E, segundo o Antônio Cândido, que é um estudioso, um teórico da literatura brasileira, ele vai dizer que vai adquirir, esse regionalismo adquire uma feição super-regionalista na literatura do Guimarães Rosa, que é um autor que eu estudo já há 20 anos. Então, no meio do caminho, entre o Franklin Távora e o Guimarães Rosa, aparece, né, esse homem aí tão importante para a literatura paracatuense, que é o Afonso Arinos. Então, de todas as obras do autor, eu não tive tempo, né, para ler tudo. Eu destaquei o livro Pelo Sertão, que é a primeira publicação dele, editada em 1898, quando ele tinha 30 anos, mas a escrita do livro foi realizada enquanto ele era estudante de Direito na cidade de São Paulo. E é importante, então, para a gente poder pensar esse regionalismo, apresentar algumas reflexões sobre o conceito. E aí eu dialogo com Antônio Cândido, que vai dizer o seguinte, que o gosto pela expressão local e pelo sentimento do exótico pode ser visto como elemento impulsionador do surgimento de uma tendência, que é o regionalismo, que se manifesta em vários momentos da história do sistema literário nacional, agregando ao seu conceito noções como localismo, pitoresco e bairrismo. Eu não vou tratar desses elementos na literatura do Afonso Arinos, mas vou falar de alguns aspectos que me parecem bastante relevantes. Então, essa noção de regionalismo, ela não é um conceito da literatura, é um conceito que vem do campo da história, mas serviu muito para a gente poder trabalhar no campo literário. Então, no romantismo, o regionalismo ele se caracteriza pela celebração da natureza e interesse pelos costumes e regiões. Então, eu acho que essa frase ela nos ajuda a pensar como que isso vai aparecer na literatura do Afonso Arinos, né? Eu vou repetir: celebração da natureza e interesse pelos costumes e regiões. Embora o livro Pelo Sertão seja um livro de contos, é possível analisá-lo com as ferramentas do romance, já que Afonso Arinos, ao realizar uma descrição objetiva da vida social anterior a ele, né, porque ele vai trabalhar com elementos da memória, com fragmentos, com ruínas da história, ele vai fazer às custas daquilo que a gente chama de verossimilhança. Verossimilhança, ainda que hoje, no século XXI, né, esse texto esteja ao alcance do leitor, o que a gente percebe é que a sua literatura ela vai oscilar entre a fantasia e certa fidelidade ao cenário. Então, ele tem uma preocupação de ser fiel ao cenário que ele tinha diante dos seus olhos. Então, ele também se preocupa com ser fiel aos costumes e aos tipos humanos observados. Então, o que a gente percebe é que o Afonso Arinos ele tem aquilo que talvez é muito importante para os historiadores, que é um apego ao caráter documental das obras, né, daquilo que ele produz. Então, ele tem um grande esforço para estilizar aquilo que é observado, em que pese, muitas vezes, essa fidelidade ao cenário constituísse um fator de limitação da imaginação. Então, quando eu estava escrevendo esse texto, eu fiquei pensando
qual o exemplo que eu daria para a gente compreender a diferença entre a ficção regionalista, que tem esse apego pelo real, né, e a ficção que não parte da realidade. Então, eu penso no cinema. A gente tem o estilo ficção, os filmes de ficção que a gente assiste, e tem os documentários. Então, os documentários, embora o documentário ele não possa ser jamais um filme que está contando aquilo que ele está, aquilo que faz parte do presente, porque o documentário ele se manifesta, ele se constitui da pesquisa daquilo que foi do passado, mas ele tem essa preocupação de manter o passado o mais fiel possível para não deturpar uma realidade, né? Então, o Afonso Arinos ele vai fazer mais ou menos uma espécie de documentário da realidade paracatuense dos séculos XVIII, XIX. E, então, esses vários autores regionalistas, né, dentre eles o Afonso Arinos, os livros deles são constituídos em torno de um problema humano, individual ou social, e que, a despeito de todo o pitoresco, os personagens existem independentemente das peculiaridades regionais. Então, a gente vai perceber que as personagens elas podem existir sem a ficção. Tão realistas elas são, essas personagens. E aí, como Tarzan falava agora há pouco, né, as pessoas leram o livro dele e depois começaram a identificar. Isso aqui é fulano. Me fala o número da placa que eu vou confirmar quem é a pessoa. Né? Então, as pessoas perceberam tamanha força do real, isso que a gente chama de verossimilhança, que eles acreditavam mesmo que o Tarzan estivesse escrevendo sobre a vida de pessoas aqui de Paracatu. Então, para analisar um pouco o Afonso Arinos com vocês, eu estou partindo de quatro situações. Eu quero trabalhar um pouco com a paisagem, os tipos humanos, a linguagem e a ideia de pátria que aparece nesse livro. E aí, para poder analisar a ideia de paisagem, eu estou partindo de um conceito analisado pela Lisa Abad Maximiano, em que ela diz o seguinte, no campo da geografia. Na geografia ocidental contemporânea, paisagem é entendida como um produto visual de interações entre elementos naturais e sociais. Por ocupar um espaço, pode ser cartografada em escala macro ou de detalhe, e classificada de acordo com o método ou elemento que a compõe. A paisagem não é o mesmo que espaço, mas parte dele, algo como um parâmetro ou medida multidimensional da análise espacial. Então, vocês, no cotidiano, passam aqui por esse espaço onde hoje está montada a estrutura da Flip, vocês têm uma paisagem, né? Pessoas, elementos da natureza, elementos que expressam a presença humana, né, com as construções, por exemplo. Mas essa paisagem ela foi alterada com a introdução dos elementos estruturais para que a festa acontecesse. Então, a paisagem ela é um elemento dinâmico, ela muda. Ou então, a gente poderia dizer que mudam-se os territórios. Né? De manhã, por exemplo, você tem pessoas entrando para a missa, é um território. Mas passa num outro momento, os meninos estão entrando ou saindo da escola, é um outro território. Porque os sujeitos sociais que circulam pelo espaço mudam o sentido daquela paisagem. E aí, a partir de então, ela passa a ser chamada de território. Tá? Então, em Buriti Perdido, eu vou ler aqui agora, a paisagem desponta selvagem, primitiva, ícone de um passado glorioso e, ao mesmo tempo, em ruínas. É assim que Afonso Arinos a apresenta em Buriti Perdido. Tu me apareces, no caso, o Buriti, como o poema vivo de uma raça quase extinta, como a canção dolorosa dos sofrimentos das tribos,
como o hino glorioso de seus feitos, a narração comovida das pugnas contra o homem de além. Por que ficaste de pé quando teus coevos já tombaram? O cantor mudo da vida primitiva dos sertões, que é esse Buriti, resiste à modernização, que avança pelo interior do país. E aí eu cito mais um trecho, que é a continuidade dessa citação, que eu acabei de falar, para a gente conhecer melhor essa paisagem do Buriti perdido. Se algum dia a civilização ganhar uma paragem longínqua, talvez uma grande cidade se levante na campina extensa que te serve de soco, velho Buriti perdido. Então, como os hoplitas atenienses cativos em Siracusa, que conquistaram a liberdade enternecendo os duros senhores à narração das próprias desgraças nos versos sublimes de Eurípides, tu impedirás, poeta dos desertos, a própria destruição, comprando o teu direito à vida com a poesia selvagem e dolorida que tu sabes tão bem comunicar. Então, a esse Buriti perdido, que é um elemento poético da paisagem, compete ser testemunha da própria história de que ele foi vítima. E aqui não há como não perceber o quanto Afonso Arinos, em certa medida, influencia a literatura de Guimarães Rosa. É em Grande Sertão Veredas que encontramos uma espécie de denúncia ao que o progresso vinha fazendo com as veredas onde reinam os buritis. A criação da BR-040 para ligar o litoral ao interior e à nova capital que seria construída, destruiu grande parte da paisagem do sertão. Quando cruzamos a estrada, ainda hoje, as paisagens que se explicitam aos nossos olhos são de veredas cindidas para darem lugar ao fluxo veloz e poluidor dos automóveis. Mas os buritizais ainda estão lá, com sua poesia selvagem, compondo uma paisagem que já não é mais longínqua, já que sertão e cidade se confundem na paisagem atual, já que a civilização ganhou as paragens longínquas. E aí tem um outro conto do Afonso Arinos, que o próprio título já indica essa ideia de paisagem, que é intitulado Paisagem Alpestre, conto dedicado a Augusto de Lima. Nele, temos outra dimensão da paisagem sertaneja, que se alinha com a ideia de paisagem humana. Para Humberto Hermenegildo de Araújo, que é um estudioso do campo da geografia, ele vai dizer que, no Ocidente, a partir de Humboldt, iniciam-se estudos mais sistemáticos que levariam a compreensão de paisagem como resultante de um complexo de interações entre elementos naturais e elementos humanos. Então, a gente vai ver aqui um trecho desse conto, Paisagem Alpestre, para compreender essa outra dimensão da paisagem. Na encosta aclive, chamalotando o verde do capinzal, casinholas de paredes barreadas soltam pelos suspiros do telhado tênues colunas de fumo. As bananeiras abrem suas palmas, onde melros negros afinam as gargantas para uma entusiástica obertura. Uma mancha de um verde mais tenro denuncia as terras cultivadas e as plantações. Vamo-nos acercando e descobrimos lá, curvados sobre a terra fecunda, uma fila de enxadeiros. Então, essa paisagem, eu vou tentar compará-la com a paisagem do Buriti Perdido, de maneira muito breve, porque, se em Buriti Perdido a paisagem captada evidencia mais um Buriti selvagem, ou uma terra selvagem, personificada em um cativo, né, aqui, nesse conto, Paisagem Alpestre, a paisagem ganha outros contornos, porque, definitivamente, ela já foi tocada por mãos humanas. São as casas com suas dinâmicas cotidianas, as bananeiras
já aqui no Brasil aclimatadas, porque eu não sei se você sabe, mas a banana ela é de origem do Sudeste Asiático e do Oeste do Pacífico. Então, já há uma harmonia dos elementos estrangeiros, né? E também uma harmonia com os elementos da fauna, quando ele menciona o mel cantando ali nas redondezas, né? Então, além disso, há o cultivo da terra. O homem está ali, com a enxada na mão, cultivando a terra. E aí, por esta imagem do homem cultivando a terra, a gente é apresentado, então, a presença do homem modificando aquele cenário, né? Sem a qual, sem a presença do homem, a paisagem teria outros contornos, talvez igual àquela do Buriti perdido, que a gente viu agora há pouco, né? Que era um Buriti em ruínas. Então, e por falar na presença humana, eu passo, então, para outro tópico. Ele apresenta vários tipos humanos na sua literatura, né, o Afonso Arinos. Temos o cuiabano Manuel Alves, de Assombramento, que decide tomar uns goles de coragem e enfrentar a casa mal assombrada e é encontrado morto no porão. Então, é o valentão, né? O guerreiro tupi, que relembra a grandeza majestática do Buriti antes da chegada do colonizador. A mulata de A Esteireira, que assassina a rival para se igualar ao amado e com ele fugir. Eu queria, então, me deter aqui um pouco na descrição dessa mulata. Ele diz assim, vou tomar um pouco de água antes, gente. Eu acho que, nessa hora, eu queria ter 17 anos para ter mais desenvoltura, como a Pilar aqui, sabe? Ela ficou super tranquila, eu fico nervosa. Então, como que ele descreve essa mulata? Era uma mulata de estatura regular, cheia de corpo, cadeiras largas e braços grossos. Parecida comigo. Tremiam-lhe as nádegas, a minha não treme, ao seu passo forte. Trazia sempre à cabeça um lenço de cor atado à nuca, deixando pender as duas pontas que substituíam as tranças. Ostentava invariavelmente o colo de inhambu descoberto, aparecendo os seios duros, saltitantes, presos no bico pela renda da alva camisa. Cercava-lhe o pescoço um colar grosseiro, pesado de grandes contas de ouro maciço. Das orelhas pendiam-lhe brincos grandes, também de ouro, em forma de meia-lua. Tinha a pele macia e a carnadura cheia de viço que transudavam os seus lábios vermelhos, sempre úmidos. As linhas do rosto, corretas que eram, representavam no conjunto de seu corpo o cunho da raça caucasiana. Esse conjunto aliava a graça da europeia à sensual indolência das de África, das filhas de África. Percebam aqui um quê de sensualidade nessa descrição, expressa nas formas do corpo e nas vestes decotadas. E a distinção de classe é destacada pelos adereços tidos como grosseiros, embora fossem de ouro. Chama a atenção, mas para o fim da citação, a afirmação de uma mestiçagem que associa a graça caucasiana, diga-se europeia, com a sensual indolência da africana. Embora o autor defenda a mestiçagem como uma marca do regionalismo, e, mais do que isso, de brasilidade, há aqui um desequilíbrio na adjetivação, uma vez que a beleza da mulata é uma herança genética europeia, enquanto a indolência, que pode ser entendida como preguiça, é uma herança africana. Ou seja, o polo positivo dessa equação aponta para o continente europeu, enquanto o negativo aponta para o continente africano. Posso dizer com isso que, apesar de defender a mestiçagem, eu reitero isso, né, Afonso Arinos deixa entrever em Pelo Sertão o ordenamento discursivo do seu tempo. Isso se confirma quando leio a apresentação de Filipinho, o amado da mulata, por quem ela mata, né, que também aparece como personagem do conto Pedro Barqueiro. E aí eu leio a descrição do Filipinho. De gênio atrevido e despreocupado,
arredio a toda espécie de trabalho, Filipinho estava ao pintar para o companheiro do Besouro, do Pedro Barqueiro, do Lucas e outros terríveis bandidos que infestavam as regiões banhadas pelos rios Urucuia, Sono e Preto. Mais de uma vez, o cabo Marianão, à frente de um pugilo de bons soldados, dera cara a cara com Filipinho, arremetendo todos em massa contra ele. Mas o endemoniado mulato era mais destro no pulo do que o canguçu riscava com o facão as fardas aos soldados, e, dando um assobio agudo, desaparecia em qualquer touça de arbustos nas imediações. Não era à toa que o mulherio o julgava como tendo um trato com o sujo. Observem que as características de Filipinho se assemelham às da sua namorada. Mulato, preguiçoso e, mais do que isso, endemoniado. E muitos são os outros mestiços que aparecem nos relatos em condições semelhantes. Recai sobre eles não só o estigma da pobreza, mas também o da preguiça e o da violência. Outro aspecto que atrai minha atenção é a linguagem, não tanto pelo uso de expressões populares, mas porque lembro a minha experiência quando fui moradora em Paracatu. Olha eu aí de novo, né? Aqui me deparei com expressões que me pareciam bastante novidadeiras. Eu vim morar aqui no ano de 2002. Tais como tucanar, né? Na casa da Berenice, ela falava tucanar demais. Eu achava aquilo de uma graça, mas eu nunca tive coragem de perguntar o que significava. Eu, que sou curiosa, eu tentava depreender o sentido daquilo pelo contexto da conversação. E aí, outra expressão que eu ouvia muito também na casa da Berenice, eu estou falando na casa da Berenice, da família da Berenice, porque era uma casa que eu frequentava muito, né? Eu adorava ficar lá. Mas também eu vi na boca de outros amigos, que é senhora da Badia, né? Senhora da Badia. Eu não consigo fazer do jeito que vocês falam, não, que eu acho muito bonitinho. Senhora da Badia, é mais ou menos por aí. Então, elas estão presentes no livro do Afonso Arinos. Lá em Assombramento aparece a primeira delas. E aí eu cito o trechinho. Houve um momento em que o cozinheiro, atucanado com tamanha oficiosidade, arremangou aos parceiros. O sentido aqui de atucanar me parece ser o de alguém que está incomodado com a atitude dos colegas e, por consequência, os ameaça. Arremangar significa ameaçar. Eu não sei se arremangar é uma expressão de uso comum aqui. Mas o sentido que guardo na memória, seja pelo uso recente aqui em Paracatu, tucanar parece ser de alguém encherido, bisbilhoteiro. Ou eu estou equivocada? É isso mesmo? Ah, então eu entendi, viu? Está vendo? Então, eu penso que talvez valesse a pena aí, professoras de português, literatura, se isso ainda não foi feito, realizar uma pesquisa sobre os usos linguageiros de determinadas expressões muito comuns aqui em Paracatu. Aí eu fui, como eu sou muito curiosa, né, já disse isso para vocês, eu fui procurar, por exemplo, o termo Senhora da Badia. Tem a Igreja Senhora da Badia aqui? Ah, tem, está vendo? Tem uma rua Nossa Senhora da Badia aqui? Tem, pois é. Então, essa expressão ela é usada como interjeição, que é uma palavra invariável, um sintagma que formam por si sós frases que exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo ou descrevem um ruído. E qual não foi minha surpresa ao encontrá-la no conto A Fuga, subintitulado Fragmento de um Conto Histórico. Aí a personagem diz, valha-me, Senhora da Badia. Até onde eu saiba, né? Quer dizer, eu nunca fui à Igreja Nossa Senhora da Badia aqui, passei várias vezes pela rua Nossa Senhora da Badia, mas eu não sabia o nome dela. Sabe? Porque quando eu cheguei em Paracatu, aqui eu perguntava onde é tal lugar. Por cima do Banco do Brasil. Depois ninguém falava rua, então eu achava esquisitíssimo, né? Assim, como que eu vou chegar? Como é que eu sei onde é o Banco do Brasil, né? Então eu comecei a ler o nome das ruas para aprender a andar,
mas eu não lembro de ter lido o nome da Rua da Abadia, né, que começa aqui no Legário Maciel e vai terminar aqui embaixo, né? Na Afonso Arinos, não é isso? É na Afonso Arinos. Bom, então, essa expressão, né, abadia, é um termo que vem do latim, derivado do aramaico aba, que quer dizer pai. Você já estudou, né? Em sentido religioso, é uma comunidade monástica católica que funciona sob a tutela de um abade ou de uma abadesa, que a dirigem com a dignidade de pai ou mãe espiritual dessa comunidade. O termo pode ainda ser utilizado para se referir a igrejas que pertenceram a abadias, como a Abadia de Westminster, lá em Londres, né? E também em Portugal, de onde herdamos o termo. Lá designava como abadia algumas freguesias cujo pároco era designado como abade. Então, se o pároco era abade, a região era chamada de abadia, né? Já a expressão Senhora da Abadia é um dos títulos dados à Virgem Maria na Igreja Católica e está associado à devoção a uma imagem de Maria encontrada perto de uma abadia no século XIII. Existem diversas histórias sobre a origem deste título, como a do cavaleiro que encontrou uma imagem numa gruta iluminada e de um monge que fugiu com a imagem de uma abadia durante uma invasão. A festa da Senhora da Abadia é comemorada a 15 de agosto, com romarias e celebrações, como a do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba. Aqui tem a festa da Abadia? Tem a folia de Nossa Senhora da Abadia. Pois é, nunca participei. Agora eu quero. Bom, já no conto Pedro Barqueiro, que narra a vida de um escravo fugido, localizei, então, a Rua Senhora da Abadia. Então, o Afonso Arinos menciona a Rua Senhora da Abadia. Então, o que isso quer dizer? A igreja primeira Senhora da Abadia era ao final dessa Rua da Abadia. Hoje é em outro local. É em outro lugar, né? Não, mas ele menciona a rua. A rua não mudou de lugar, né? Não mudou de nome, na verdade. Hoje é Rua da Abadia. Só da Abadia. Não, é só Rua da Abadia. É porque ele diz Rua da Abadia, né? Então, vejam que essa ideia da verossimilhança com o real está aqui registrada nessa rua que ainda hoje, sobre ela, nós passamos. Então, a gente sabe que muitas narrativas aconteceram, né, na perspectiva da Afonso Arinos por aqui. Então, nesse conto Pedro Barqueiro, o que acontece na Rua da Abadia? Um mulato que dá título ao conto vai a um batuque na casa de Maria Nova. Aí a pergunta era, estaria esse topônimo situado em Paracatu? Aí, como eu não lembrava, eu corri lá no Google Maps, fiz a pesquisa, primeira resposta que apareceu foi a Rua de Paracatu. E aí, eu vou para a casa da minha mãe todo fim de semana, passo sempre pelo mesmo lugar, e acho que foi depois que eu estava escrevendo aqui, eu estava virando uma rua, dei seta e entrei. Quando eu olhei a placa, Rua da Abadia. Passei naquela rua diversas vezes. Eu ouso dizer que quase todas as cidades tem uma Rua da Abadia, né? Então, é muito interessante isso. Então, eu falei aqui da rua, terminando aqui. Eu queria também destacar a presença de aspectos que remetem à oralidade, né? Além de Afonso Arinos ser um grande contador de casos, pois é assim que seus relatos se apresentam, ele cria narradores que contam a uma plateia eventos passados, como acontece em Pedro Barqueiro, Tipo do Sertão, que é um conto dedicado a Coelho Neto. Aí eu preciso fazer um destaque ao Coelho Neto aqui, porque ele também, escritor maranhense de nascimento, foi radicado no Rio de Janeiro. Ele era contemporâneo do Afonso Arinos na Faculdade de Direito de São Paulo e tinham algumas questões incomuns na literatura. O Coelho Neto publicou, em 1893, o romance A Capital Federal, com o subtítulo de Impressões de um Sertanejo, em 1896. Desculpe, 1893. E o livro Sertão, também do Coelho Neto, saiu em 1896.
Então, talvez venha daí a admiração de Afonso Arinos pelo colega, a quem ele dedica o conto Pedro Barqueiro, cujo trecho eu leio a seguir. Ele diz assim: eu lhe conto, dizia-me Flor, quase ao chegarmos à cruz de pedra. Naquele tempo eu era franzino, maneiro de corpo, ligeiro de braços e de pernas. Meu patrão era levantado, temido, tinha sempre em casa uns 20 capangas, rapaziada de ponta de dedo. Eu tinha uma meia légua trouxada de aço, que era o meu osso de correia. Mais do que uma dedicatória em homenagem a Coelho Neto, Afonso Arinos indica aqui uma filiação, ou seja, assim como Afonso Arinos pode ser considerado o pai espiritual de Guimarães Rosa, Coelho Neto pode ser pensado como o pai espiritual de Afonso Arinos. Ou seja, os escritores nunca partem do nada. Há sempre alguém que abriu passagem para que a gente possa avançar. Ou, dizendo de outro modo, existe uma relação hereditária entre esses autores ao deixarem para gerações futuras um legado a ser continuado. Então, de volta à questão da oralidade, apresento a frase que inicia o trecho que eu li, eu lhe conto, que está na abertura de Pedro Barqueiro. Ela é um indicativo de que uma outra voz, além da do narrador em terceira pessoa, conduz o relato, ou seja, há uma narração dentro da outra, e quem a performatiza é o personagem Flor, um contador de casos. Reparem que sua fala, né, vocês não estão aí com o material na mão, mas a fala do Flor está entre aspas, indicando, portanto, uma segunda voz que aparece no texto. Tá? Então, eu já vou encerrando. Há outros eventos relevantes, como as cantigas, né? Há uma trova assoviada por Pascoal, também personagem de Pedro Barqueiro, que diz assim: na mata do Josué, ouvi o mutum gemer, ele geme assim, aire, uê, aire. Então, reparem que a trova está escrita como se fala. Há aqui uma forma de registrar o mundo sonoro e dar ao leitor a possibilidade de acompanhá-lo com a melodia que se manifesta através das rimas e da onomatopeia do canto do pássaro. O último ponto, então, que quero destacar é a ideia de pátria, sobrelevada em vários momentos. Em Assombramento, há uma cena descrevendo uma reunião de homens descontraindo-se, cantando ao som de um violão tocado por um cearense. Eu cito: um dos tocadores, rapagão do Ceará, pegou a tirar uma cantiga, e, pouco a pouco, todos aqueles homens errantes, filhos dos pontos mais afastados dessa grande pátria, sufocados pelas mesmas saudades, unificados no mesmo sentimento de amor à independência, irmanados nas alegrias e nas dores da vida em comum, responderam em coro, cantando o estribilho. Então, vários são os refrões cantados pelos tropeiros. Apresento 2 deles a vocês. Deixa estar o jacaré, a lagoa de secar. O outro é assim: Rio Preto há de dar val, até para cachorro passar. Então, de volta a esse fragmento destacado, eu percebo que são homens desgarrados, que têm em comum o amor à independência e às suas terras natais, mas, no sertão reunidos, simboliza uma ideia de pátria que se ergue a partir da literatura de Afonso Arinos. A maioria desses tropeiros é imigrante, mas eles consideram o sertão um lugar de pertencimento afetivo, porque ali esses homens estão ligados à terra e a seus valores culturais e históricos, além de partilharem outros valores comuns. Então, esse breve percurso pelo sertão de Afonso Arinos me traz a compreensão da relevância de seu trabalho para se conhecer o Brasil de dentro, que até bem pouco tempo era tido como não civilizado, inclusive por ele mesmo, né? Ele menciona isso. Embora seu projeto literário queira dar visibilidade a um cenário e a um povo até então fora do que se chamava de Brasil no final do século XIX. São inúmeras as cenas, personagens e circunstâncias que corroboram o ímpeto regionalista do autor. Meu objetivo foi apenas trazer-lhes um aperitivo do muito que se
do muito que pode ser degustado em sua obra. Muito obrigada. Thelma, obrigada pela aula. Reforça o que nós estamos tentando fazer aqui em Paracatu, que é disseminar cada vez mais o trabalho do Afonso Arinos. Quando a gente fala de regionalismo, é claro que dentro da linha, né, da literatura, a gente tem um período dentro da história da literatura brasileira que vai receber esse título, né, de literatura regionalista, ou geração de 30, ou segunda geração modernista, né? Mas esse conceito de pátria, de identidade nacional, ele nasce aqui, é lá no romantismo, né, e faz essa transição para esse espectro local, como você diz, né, achei linda essa comparação que você faz, né, de sair de local para virar território. Isso é muito presente no Afonso Arinos, né? A gente consegue perceber, apesar de que o Afonso Arinos vai receber muitas críticas, e aí eu acho ótimo você pontuar isso, né, trazer isso para a gente, inclusive, socializar e esclarecer, ou, quem sabe, levantar mais polêmica. Mas o Afonso Arinos era escravocrata. Sim, ele era, gente. O Afonso Arinos veio de uma família abastada. O pai dele era jurista, né? Um juiz, né? Deputado, senador. O Afonso Arinos, sim, tinha escravos na casa dele. Então, esse recorte, essa representação social que a gente tem é o que alimentava o núcleo, né, do contexto em que ele vivia. O que não descaracteriza a genialidade da obra dele. Gostar que o Afonso Arinos... por exemplo, eu, enquanto leitora, apaixonada pela obra do Afonso Arinos, sei separar o contexto histórico do sujeito Afonso Arinos e da obra do Afonso Arinos, apesar de que elas se atravessam, né? Mas eu acho importante a gente dizer isso, né, para que não... E eu vou trazer um outro exemplo, os meus alunos aí vão entender bem isso, né? Quando a gente lê com os meninos a Moreninha, né? A Moreninha, para aquela época, estava tudo bom. Bem, para nós não vai estar nunca dizer isso, né? Mas, ok, naquela época era assim mesmo. As meninas de 13, 14 anos se casavam com homens de 40, 50. Que bom que hoje os meus alunos olham para a Moreninha e falam: tia, isso aqui não pode não. Hein? Isso aqui é menor. Que bom que a gente tem isso. Mas a literatura tem esses recortes que a gente precisa olhar com essas questões, com essa lupa, né, com essa análise. E passo agora, então, para a Ellen, que vai continuar esse nosso passeio aí pelo regionalismo e o nosso querido Afonso Arinos. Bom dia a todos. Agradeço muito a Thelma por ter aceito vir participar com a gente, enriquecer esse momento de reflexão sobre Afonso Arinos. Agradeço muito a Dani por sempre estar aí perseverando nessa luta pelo Afonso Arinos e pela visibilidade que ele precisa ter aqui na nossa cidade. Ele é um desconhecido aqui, né? Todo mundo sabe assim, tem escola Afonso Arinos, quem foi ele? Não sei. A gente canta o hino a Paracatu, fala dos do Buritis de Arinos. E ninguém e tem gente que diz, não sabe que quem é isso? é, né? O que é Buritis de Arinos? Agradeço a Afonso pela oportunidade de ter aprofundado um pouco mais para fazer aquela linha de tempo da vida de Afonso Arinos que está exposta ali na Praça do Rosário, né, entre a livraria e o Teatro Afonso Arinos, e que eu contei com a colaboração da Nájila para realizar. E eu preciso me autodescrever. Eu sou Ellen, sou historiadora, sou uma mulher morena, de baixa estatura, de 70 anos de idade. Estou vestida com um macacão branco e tenho cabelos meio longos. Bem, Afonso Arinos acaba se tornando uma cachaçinha, né? A gente vai se apaixonando, né? Viciando um pouco naquilo. E eu
começo aqui a falar sobre ele, buscando a Valnice Nogueira Galvão. Eu encontrei um jornal de 2005, onde tinha uma reportagem da Valnice, que é uma pesquisadora e que fez uma adaptação da obra Pelo Sertão, que é maravilhosa e que está esgotada, que a gente não consegue. Então, eu não tive acesso a essa obra, só a notícias dela, mas eu quero conseguir... Você tem essa da Valnice? Ah, maravilha. Mas é considerada a melhor edição, não é, feita de Pelo Sertão. E essa reportagem começa assim: quem terá sido esse escritor cujo modesto perfil tangencia o percurso de 3 monstros sagrados da nossa literatura, como Euclides da Cunha, Mário de Andrade e Guimarães Rosa? Tá? Então, ela está se referindo a Afonso Arinos, isso em 2005. E até hoje, gente, eu acho que, mesmo ele sendo precursor desses fundadores, não é, da nossa literatura, desses monstros sagrados, ele é muito pouco conhecido, é mais conhecido em alguns nichos, né, muito especializados da literatura. Né? Thelma conseguiu trazer muita coisa interessante para esclarecer um pouco da importância e da forma como ele se insere dentro do regionalismo e dentro da literatura brasileira. Né? Mas a gente entende que ele deveria ter um lugar mais especial, como precursor desses grandes nomes, como precursor desses grandes movimentos, e mesmo como intérprete do Brasil, porque foi dos primeiros a batalhar pela ideia de que o Brasil brasileiro, o Brasil mestiço, o Brasil sertanejo é o verdadeiro Brasil, e não o Brasil do litoral, o Brasil muito europeizado. Então, todo o trabalho dele gira muito em torno disso. A primeira parte que eu ia falar seria da relação dele com Guimarães Rosa, mas eu acho que uma boa parte do que eu ia trazer você já trouxe, mas eu gostaria de salientar ainda uma novidade que ele trouxe, que foi colocar o discurso na boca dos sertanejos, e que a Thelma trouxe um pouco disso ali, e que não era comum. Os sertanejos apareciam, mas narrados por outros, e, pela primeira vez, eles aparecem, eles mesmos sendo os narradores das histórias. Então, aparece a voz do sertanejo em primeira pessoa. E ele usa vocabulários como um pouco do que a Thelma trouxe, mas também ele usa, por exemplo, caxerenguengue, que é uma faca cega, e que Guimarães Rosa usa. E nenhum dos dois se detém em explicar o que é aquilo. Usa a expressão e deixa que o leitor vá atrás de saber o que é aquilo. E é uma expressão que, mesmo na época dele, nas grandes cidades, ninguém conhecia. O diferencial é que, sobre Guimarães Rosa, porque ele se tornou um monstro sagrado, muitos estudos foram feitos, e tem, inclusive, dicionários, não é, esclarecendo a terminologia que ele utiliza e que é desconhecida para a maioria. Então, você encontra em dicionários feitos para a obra de Guimarães Rosa coisas que o Afonso Arinos usou, mas não houve ninguém interessado em fazer um dicionário para esclarecer aquilo que o Afonso Arinos deixava. E uma outra coisa que é muito comum na obra de Guimarães Rosa e que ele faz também é usar frases de sertanejos que são com rupturas morfológicas e sintáticas, mas que adquirem uma poeticidade, tipo, vivia seu quieto em seu canto. Tá? É uma frase dele. Parece coisa de Guimarães Rosa. Né? Um homem é para o outro, é para outro.
Tá? E isso não ficou tão famoso como as frases de Guimarães Rosa que a gente vê repetidas por aí tudo. E outra coisa que, por exemplo, em Pedro Barqueiro, é considerado uma ousadia dele tratar de um negro, retinto, como ele diz, né? E ele foi o primeiro a tratar de negros após, por exemplo, Castro Alves, como personagem central, e com protagonismo. Então, esse Pedro Barqueiro, que ele descreve, que você trouxe algumas falas mostrando, né, que era violento, altivo, esperto, ninguém pegava, né? E quem o pegou foi o Flor, que era um franzino, né? Um molecote ainda, com mais um, e que eles fizeram artimanhas para conseguir pegar. Só que depois que ele saiu da cadeia, ele teve a oportunidade de se vingar do Flor, se encontrou, o Flor tremeu nas bases, mas ele disse, não, você foi o único homem que eu encontrei. Então, ele, por um lado, ele é descrito como violento, mas, por outro, é mostrado um pouco de generosidade, de grandeza, não é? E de reconhecimento de outras forças que não a dele. E sobre Pedro Barqueiro, Olavo Bilac disse, na época, já li Pedro Barqueiro 3 vezes, pelas tripas de Apolo. É uma das coisas mais fortes e mais belas que se tem feito na Terra. Isso quando ele publicou na Revista Brasileira, o conto, foi a reinauguração da Revista Brasileira, que ela teve 3 inaugurações, né, e que era o reconhecimento, era onde havia o de melhor da literatura era publicado. Bem, aí eu passo para comentar uma outra obra que é desconhecida, ninguém fala nessa obra de Afonso Arinos, que é Os Jagunços. Os Jagunços é sobre a Guerra de Canudos, a mesma guerra retratada em Os Sertões de Euclides da Cunha. Os Sertões virou um clássico, virou uma obra de reconhecida qualidade de valor, e ele escreveu, o Euclides escreveu 4 anos após Afonso Arinos. E os dois vivenciaram a Guerra de Canudos de 2 lugares diferentes. Euclides, como jornalista, foi cobrir a Guerra de Canudos. Então, ele vivenciou um pouco mais de perto a guerra, e ele traduzia aquilo em reportagens e depois transformou em livro. E Afonso Arinos não chegou a ir ao local, mas ele era o editor de um jornal monarquista da época, e, como jornalista, ele começou a escrever, ele via as reportagens que vinham sobre a Guerra de Canudos, ele via os comentários que saíam nos jornais, e ele começava a dizer que aquilo era um absurdo, a maneira como estavam interpretando aquela guerra. E ele começa a denunciar, primeiro, o desinteresse do governo republicano para com o sertão, fazendo com que o messianismo se tornasse uma coisa forte e uma forma de sobrevivência. Ele sai em defesa dos sertanejos, que foram massacrados por essa guerra. Não sei se vocês conhecem um pouco sobre a Guerra de Canudos, mas Canudos foi um povoado que era liderado por Antônio Conselheiro, um líder messiânico, né, religioso, e Antônio Conselheiro era seguido, os seus conselhos eram ouvidos como se fosse uma Bíblia pelos seus seguidores, né? Então, eles criaram uma cidade e eles viviam ali num lugar completamente árido, né, sem a menor condição, e eles tiravam a sobrevivência daquele lugar, que foi onde eles conseguiram encontrar espaço para se estabelecerem. Esses sertanejos rústicos da terra, homens comuns, pouco armados, eles derrotaram 4 expedições governamentais.
A primeira era uma pequena expedição, a segunda já foi uma expedição maior. A terceira e a quarta eram expedições com tudo que o país tinha para mandar para lá, com os melhores de forças, né, e com os melhores nomes para comandar aquele exército. E eles foram derrotados e saíram corridos e deixaram muitos mortos. E a quinta expedição arrasou, não é? Acabou com Canudos, não deixou pedra sobre pedra e não deixou ninguém, a não ser uns poucos que tinham fugido e se refugiaram, principalmente mulheres, não é? Crianças e idosos, guiados por um dos daqueles fiéis escudeiros, né, do Antônio Conselheiro. Esse livro ele começou escrevendo em fascículos, tipo aquilo que o Tarzan estava comentando hoje, né, em jornais. Depois ele transformou num romance, né? As reportagens ele transformou em um romance. Os Jagunços é um romance. E é muito interessante no livro você ver, por exemplo, a reação. Eles, no início, após cada vitória, eles recolhiam, né, os restos da guerra, a munição, os armamentos, mas eles começaram a recolher armamentos muito pesados, tinha canhões que eles recolhiam, e eles recolheram granadas. E um jovem, um dia, acionou uma granada daquela sem querer e provocou um estrago muito grande, né? Matou muita gente em volta dele, que estava ali vendo, curioso. E eles começaram a interpretar aqueles armamentos como algo do demônio e eles não usaram aqueles armamentos contra a quinta expedição que chegou ali. Então, isso mostra que eles tinham mesmo a forma de pensar, não tinha nada a ver com a coisa de guerrilheiros, né? Afonso Arinos faz uma reportagem criticando a imprensa que divulgava versões falsas sobre Canudos, e que dizia que Canudos era um foco de conspiração para restaurar a monarquia. Aí Arinos diz assim: o que havia ali? Um gênio terrível de guerrilheiro, sombrio ou tático, cheio de pavorosos recursos e de espantosas surpresas. Teria adestrado os guerreiros de Belo Monte na defesa ou na destruição? Não. Não eram simples sertanejos, aqueles soldados invencíveis. Não era a palavra de um humilde missionário das Caatingas que guiava os combatentes dos filhos de Belo Montes. Não eram armas toscas e anacrônicas as que, depois de a repelirem, lançaram o terror numa tão brilhante expedição quanto a do coronel Moreira César. Não. Havia lá, por certo, algum poder misterioso, algum experimentado cabo de guerra, que escolheu o seio do deserto para origem e centro de suas operações militares que visavam a dominação do Brasil inteiro. Havia lá algum plano tenebroso e inacessível aos profanos, plano superiormente combinado e rigorosamente executado, talvez elaborado por algum desconhecido Moltke, que era o grande estrategista, né, europeu. Conselheiro era simplesmente um disfarce, uma máscara para cobrir altos intuitos de um príncipe audaz ou de um revolucionário terrível contra o qual o exército inteiro seria bem frágil obstáculo. E ele conclui: eis o que a imaginação do Brasil fantasiou depois da última e retumbante vitória dos jagunços. Isso era o que saía nos jornais, o que eles diziam: como? Como jagunços? Não podem ser simples jagunços. Aquilo ali tem algo mais, né? Bem, ele com isso inicia uma campanha nacionalista, esse nacionalismo que aparece pelo sertão, né? Esse Brasil que é um território a ser conhecido, né? Ele diz que um povo capaz de sobreviver naquelas condições do sertão é suficientemente forte e capaz de construir uma nação autenticamente brasileira
e ocupar lugar de destaque entre as nações mundiais, né? Era o que ele pensava, que era esse povo que podia nos dar essa condição. Mas ele dizia que caberia aos intelectuais defender essa identidade, já que os governos não tinham capacidade para enxergar o Brasil real. Euclides... Desculpa, só te interromper nesse ponto para esclarecer a vocês. Era que o Afonso Arinos era monarquista. Então, quando ele vê como que o governo republicano está atuando nessa situação, ele não vai ficar calado, ele vai alfinetar, né? E é justamente isso que ele faz aí. Euclides da Cunha considerou que Canudos representou a incursão da civilização em um território bárbaro, que deveria ser, então, modernizado. E Arinos considerou que Canudos apresentou o sertão à nação e a possibilidade de uma nacionalidade forte partindo dele. E é interessante observar que Euclides seguiu Arinos em uma série de coisas no livro Sertões, na forma de narrar, né? Na organização da obra, e ele enxertou episódios que apareceram nos jagunços e que ele não havia narrado como jornalista, né, na matéria bruta. Bem, eu vou passar adiante porque eu preciso muito chegar nesse último ponto e tenho medo de acabar o tempo antes disso. As conferências Lendas e Tradições Brasileiras, eu acho que é um marco de suma importância na obra dele, e é muito pouco conhecida. Havia uma sequência de conferências, isso havia sido uma moda no Rio de Janeiro, mas em São Paulo isso não havia chegado, e foi lançado pelos... o que vieram a ser os modernistas, né, uma sociedade cultural paulista, e eles começaram, então, a fazer essas conferências lá e convidaram Afonso Arinos para fazer essas conferências. Ele estava no Brasil. Eu não disse para vocês, a Dani comentou que ele era monarquista, e chegou um momento da vida que ele percebeu que aqui ele não tinha muito o que fazer, porque ele não tinha... não estaria nunca do lado do governo republicano, e ele resolveu, então, ir embora. Foi morar em Paris, onde ele fazia comércio entre a Europa e o Brasil. E ele já morava lá há muito tempo, e essas conferências foram em 1915. Ele morreu em 16, indo embora depois desse período que ele ficou aqui, das conferências. E ele ficou aqui, nessa época, um período maior, porque a Europa estava em guerra, né? Era a Primeira Guerra Mundial. E essas conferências fazem parte de uma militância dele pela cultura popular. E essa militância dele encantava, convencia e causava espanto na alta sociedade à qual ele normalmente se dirigia. Aquelas conferências eram feitas para a alta sociedade paulistana e feitas no Teatro Municipal de São Paulo, que havia sido recém-inaugurado, destinado a grandes óperas, à cultura da elite paulista. Ele levou no palco do Municipal a peça Reisadas, e o compositor e cantor Catulo da Paixão Cearense e o Bumba Meu Boi. E o programa dessas conferências, foram 6 conferências, o Mário de Andrade guardou em seus pertences, e isso faz parte do museu, do arquivo, né, de Mário de Andrade, esse programa dessas conferências, mas ele nunca citou essas conferências como tendo sido o início da sua pesquisa sobre folclore. Nessas 6 conferências, ele começou a falar primeiro, ele falou da importância das tradições e da cultura popular, e passou por todas as regiões brasileiras. Falou um pouco, trouxe um pouco do folclore de cada uma. As Lendas e Tradições Brasileiras foi o título da primeira. Amazonas e seu rio, as Iaras.
a segunda, o São Francisco e suas lendas, a Serra das Esmeraldas, as Minas de Prata, o Caboclo d'Água, a terceira, Capela da Montanha, algumas igrejas do Brasil e suas tradições, a quarta, Culto de Maria nos costumes, na tradição e na história do Brasil, a quinta, Santos populares, superstições, festas e danças, a sexta. E ele encerrou essa fala dessa última conferência, preparando o público para o espetáculo que se seguiria, né, que ele preparou. E ele disse que eu sou o sineiro que subo à torre para chamar-vos ao culto da pátria. Não é a minha voz que vos fala e vos concita, é a voz misteriosa de todas as coisas que vos cercam. E viestes aqui para ouvirdes o que vossos avós já ouviram, a fim de que o possais transmitir a vossos filhos, formando assim o elo da cadeia chamada a tradição de um país. É ela que faz dos habitantes de uma região um povo. Dá a esse povo uma alma, uma individualidade própria entre os outros povos da terra. Após essa última conferência de Arinos, houve a apresentação de festas tradicionais brasileiras em pleno Teatro Municipal. E depois, na mesma época, ele promoveu outro evento, dessa vez como um baile privado. E Humberto de Campos, na antologia da ABL, diz que Arinos ofereceu no seu palacete à alta sociedade paulistana baile da maior suntuosidade e requintada opulência, durante o qual entrou uma turma de legítimos e retintos caboclos de chapéus na cabeça e sem colarinhos, para dançar o verdadeiro, o clássico, o incorrupto cateretê, e, ao se retirarem desse quadro, ele próprio, com aquela sua linha finamente aristocrática, os conduziu até o topo da escada, apertando a mão de cada um. E tem várias críticas, e tem um pedaço que eu saltei aqui, que diz assim, que o que o levava a fazer aquelas conferências é que, nestes dias de eclipse da grande civilização do século XX, ficou provado que os maiores, os mais belos, os mais ricos monumentos da superfície da Terra se arrasam e pulverizam como as construções das crianças em folga na areia dos vossos jardins. Só uma coisa sobrenada no cataclismo. Só uma arte desafia os iconoclastas. Só um tesouro não teme o saque. O fundo das tradições, de ideal, de poesia, que são a alma de uma raça e o documento único da sua identidade entre os seus companheiros de planeta. Tá? Eu acho que isso era o grande trabalho que ele se propunha a fazer e foi colhido, não é, pela morte, ainda muito jovem, aos 46 anos, não é? Bem, sobre ele depois, apesar da gente dizer que não é reconhecido, logo após a sua morte, ele morreu em 16, em 19 foi feita a montagem de uma peça que ele deixou ainda sem, uma peça teatral que ele deixou escrita sem publicar, que era O Contratador de Diamantes, que falava sobre o nosso Felisberto Caldeira Bram. E quando o Felisberto já estava em Diamantina, quando ele caiu em desgraça e foi preso, né, como desviando, impedindo a coroa de auferir os seus lucros, né, com os diamantes, porque ele era, naquela época, o contratador de diamantes. E o contratador de diamantes, ele se torna contratador comprando o contrato. Ele compra o contrato, e é difícil essa coisa da corrupção, porque quando você compra o contrato, você
estabelece que você vai vigiar aquilo ali, mas que você tem um valor fixo para pagar a coroa. Claro que, se começar a aparecer muito, a coroa vai aumentar esse contrato, né? Então, não aparecia muito para não aumentar esse contrato. Mas ele foi roubado, os diamantes que estavam no cofre para pagar a coroa. Bem, a história conta que ele foi roubado, e tudo indica que houve realmente esse roubo, porque havia uma indisposição entre ele e o intendente das minas da época. Mas a gente não vai entrar nessa história, mas essa peça foi encenada pela elite paulistana, não foi por atores profissionais, a própria elite eles foram os personagens. Eles levaram das suas casas o mobiliário para servir de cenário no Teatro Municipal e montaram o Contratador de Diamantes. E essa peça, em 1919, que foi encenada, foi patrocinada por essa elite, né? E eles próprios foram os atores. E também eles levaram, porque a peça era o cenário era um baile na casa do Contratador de Diamantes, mas, no meio do baile, eles saem para ver uma manifestação popular que havia ali em frente. Então, isso também é levado para a peça lá em pleno Teatro Municipal. Só que depois essa peça ainda foi transformada em ópera pelos maiores nomes da ópera nacional, e essa ópera foi levada à encenação em todo o Brasil. Inclusive, tem muita reportagens dessa ópera sendo levada no Teatro de Manaus. Essa foi uma das homenagens. E o Buriti, né, que, na época da construção de Brasília, foi erigido em símbolo da nova capital, sendo dado o nome de Buriti ao Palácio do Governador e plantado um buriti na praça com esse nome, com um pedacinho do poema numa placa aos pés desse buriti. É outra coisa que mesmo o morador brasiliense também não sabe, que isso é uma homenagem a Afonso Arinos, né? Sobre a civilização há de chegar a essa parte do país. A Thelma já trouxe um pedacinho do Juscelino poema. Kubitschek leu o poema e falou: ai, Brasília. Né? E aí se apropriou do discurso do Afonso Arinos, né, para colocar isso lá. É claro que não deixa de fazer uma homenagem, né? Mas ele fez o que a gente faz bem, se apropriar do discurso literário para aquilo que nos convém. Brasília tem dois discursos fundadores, né, o Dom Bosco e de Afonso Arinos, que meio que justificam mitologicamente o surgimento da cidade ali naquele lugar. Agora, dizem que foi o sobrinho, Afonso Arinos, que falou com o Israel Pinheiro, e o Israel Pinheiro é que levou a coisa adiante para essa influência. Enfim, são muitos estudos que discutem a importância da literatura de Afonso Arinos sob diversos prismas. Todos enfatizam o pioneirismo, a qualidade estética, o profundo conhecimento que ele tinha do sertão, né, e a influência que exerceu sobre literatos que fizeram história no país. Né? Olavo Bilac não se cansava de falar sobre ele e da influência que ele teve, né, quando, morando em Ouro Preto, recebeu os que estavam se refugiando do estado de sítio do Rio de Janeiro, em Ouro Preto. Né? E, apesar disso, ele continua conhecido apenas de pequenos nichos altamente especializados da cultura letrada brasileira. Enfim, a gente ainda tem uma tarefa muito longa pela frente para estudar este homem, e que era um homem do seu tempo. Sim, era um monarquista que já era démodé naquele momento, né? Ele foi dos poucos que resistiram, continuando a ser. Ele, inclusive... Inclusive, ele se tornou amigo dos herdeiros do trono em Portugal. E nós temos muito a fazer para tentar
entender melhor essa obra e tentar trazer um pouco do protagonismo para a nossa cidade, né? A gente está bastante avançado na hora, mas como que interrompe, né, gente? 2 aulas dessa, não dá para interromper. Mas vamos abrir para pelo menos 2 considerações, caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma colocação. Ficou bem claro, né, gente, que elas, o que elas tinham para colocar. Claro. Ele havia comentado, né, durante a... Ótimo, pessoal. E esse material que Nájila e Ellen organizaram, eu acho que isso vai ficar muito... Vai ser um material para que a gente possa começar esse trabalho, continuar, né, esse trabalho de difundir a obra do Afonso Arinos, de conversar sobre o Afonso Arinos. Eu estou tentando achar o poema que eu fiz para o Afonso Arinos, que está no meu livro que eu lanço hoje às 20 horas, para fazer uma propaganda, mas não estou achando, pensa, não lembro mais que número que é. Olha, para a gente brincar um pouco com tudo isso aqui que a gente conversou hoje, eu escrevi assim: anarquista que eu penso ser, me apaixonei por um monarquista. Ele é nada sonso. Deu logo um jeito de me chamar de rainha. Aff, Afonso, bora debandar e desbandar. Só se for em Paris, Catu. Obrigada pela presença de vocês. Na parte da tarde, temos mais uma mesa começando aqui às 16 horas. Obrigada, pessoal.